Texto agora, né, Dini Moraes, que veio aliás, antes da Dini, a gente vai acompanhar o deputado Tadeu Alencar, líder do PSB. Senhoras deputadas e senhores deputados, faz 6 meses que o Brasil, inaugurando um governo novo, não discute outro assunto que não seja a reforma da Previdência. Uma proposta de reforma que, sob o pretexto de combater privilégios, apresenta ao Brasil o impacto de mais de R$1 trilhão que recai na sua versão original e na sua versão aprovada também na comissão especial, em mais de 80% desses impactos no regime geral de previdência social. Bastaria esse dado dos impactos, em sua grande maioria, preponderantemente sobre o regime geral, e vamos lembrar aqui ao povo brasileiro que nos assiste, o regime geral, cujo teto é de R$ 5.800 e que a média de aposentadorias é de apenas 1.256. Esses impactos, evidentemente, que se a proposta tivesse o fim elevado de combater privilégios, o regime geral não deveria ser objeto de qualquer proposta que perseguisse o fim dos privilégios. Mas não é verdade. Essa proposta, ela tem sim o fim de um ajuste fiscal puro e simples. Doa quem doer. Não interessa se essa dor é a da população mais pobre do Brasil. Não interessa se vai doer nos camponeses das regiões remotas do meu país. Não interessa se os comerciários, as secretárias, os garçons, os motoristas de táxis vão ter, por efeito dessa proposta, trabalhar muito mais, contribuir com o sistema de previdência muito mais e ter os seus benefícios diminuídos. No curto tempo aqui, na fala desse plenário, não é possível descer a detalhes desses efeitos, mas o povo brasileiro que está anestesiado, que não está entendendo a gravidade dessa proposta, em pouco tempo ele vai ter a oportunidade de ver que aquilo que é hoje objeto de comemoração por muitos aqui, que serão lembrados nas próximas eleições. Mas nós não estamos aqui preocupados com eleições, nós temos uma responsabilidade histórica de fazer uma denúncia política sobre os efeitos dramáticos de um país que já tem desigualdades enormes, que tem mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, 30 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Essa que deveria ser a pauta do Congresso Nacional, do governo que foi eleito numa expectativa muito grande de mudança do povo brasileiro. E o que se oferece é uma alternativa que ao mesmo tempo agride a população mais pobre, que ao mesmo tempo agride também os servidores públicos, colocados como grandes vilões desse país, quando não há políticas públicas que possam ser desenvolvidas, que não sejam pelos servidores públicos. Se é verdade a crueldade no regime geral, é igualmente verdade que falta proporcionalidade às regras de transição que atinge tanto os servidores do regime geral como do regime próprio de previdência social. Ninguém aqui apontou quais são os privilégios. Nós sabemos perfeitamente quais são os privilégios de um modelo econômico que sacrifica a população mais pobre, que atinge cruelmente também a classe média, mas que não toca num fio de cabelo dos interesses da elite brasileira. O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que tem mais de 70 anos de história, que na sua história sempre defendeu o combate às desigualdades no Brasil, defende sim ajustes na Previdência, como houve no governo, vários governos de diferentes perfis ideológicos, no governo Fernando Henrique, no governo Lula e no governo da presidente Dilma. Mas os ajustes que nós defendemos são ajustes que devem ser proporcionais à capacidade de oferecer sacrifícios ao Brasil segundo a sua capacidade econômica
E não são os pobres que têm mais qualquer sacrifício a oferecer ao Brasil. Os pobres precisam de trabalho, de oportunidades, de educação de qualidade. E aqui hoje, nesse dia de hoje, esse dia vai ficar marcado como o enterro da Previdência Social, que redistribuindo recursos é responsável em 30 anos por diminuir a desigualdade. Esse dia vai ficar marcado na memória do povo brasileiro que, volto a dizer, está anestesiado, sem entender, por força de uma propaganda enganosa, por força de um argumento ostentado pelas elites brasileiras de que não fora a aprovação dessa reforma, o Brasil vai se acabar. O Brasil já está se acabando por força da insensibilidade das suas elites. Por isso o PSB, embora fazendo aqui um protesto, nós resistimos bravamente com o apoio da nossa bancada e por isso somos contra essa reforma da Previdência, que é um ataque